Glória a Deus. Com alegria em meu coração, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Ainda de pé como estamos, vamos estar lendo em Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu senti a presença de Deus desde o primeiro louvor da harpa, que eu já pude sentir a presença de Deus aqui. Como é bom estar no ambiente que o Senhor Jesus está. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Versículo 1, pois está escrito assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando ela perplexa a esse respeito, de repente pararam junto dela 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: Por que buscai entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Era Maria Madalena Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que com ela estavam, as que contaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe parecia loucura e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, viu os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Podeis assentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida do anjo da igreja, o pastor Telso, sua família, por ter nos dado esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é um culto tão maravilhoso, é um culto de ceia, é um culto que nós temos uma vez por mês e nós se maravilhamos com esta festa, porque é momento de festa. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso todas as vezes que nós lembrasse dos seus feitos, do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, o qual ele derramou o seu sangue. E nós estamos aqui hoje para poder celebrar esse dia tão especial, esse momento tão maravilhoso. E nós se alegra por estar aqui neste momento. Mas o que levou o Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário, derramar o seu sangue por nossa vida? Sabemos que no Antigo Testamento o Senhor Deus, ele foi um amigo íntimo do homem. O próprio Deus falava face a face com o homem, se apresentava com o homem e fazia ali com que os homens obedecessem os seus preceitos, os seus princípios, aquilo que ele havia lhe ordenado. Porém, os homens muitas das vezes seguiam, mas muitas das vezes os homens falhavam com Deus. E todas as vezes que falhavam, eles pecavam, transgrediam a lei, transgredia pecando contra Deus. E diversas vezes você vai ver a ira de Deus se acende contra a humanidade. Em alguns momentos a gente vai ver que Deus derrama fogo do céu e mata todo mundo que estava contra os seus princípios. Em outros momentos você vai ver Deus abrindo a terra e engolindo as pessoas vivas ali naquele momento. Então a gente vai ver que quando o povo pecava contra Deus, o povo tinha que oferecer um sacrifício de animal pelo seu pecado. Dependendo do seu pecado, se era grande ou pequeno, né? Dizem por aí que não tem pecado grande nem pequeno, mas dependendo do seu pecado, ele oferecia um sacrifício ao Deus vivo para poder ser perdoado o seu pecado. Porém, muitas das vezes, ele tinha que sacrificar uma novilha, e às vezes ele tinha que sacrificar um cabrito, e às vezes ele tinha que sacrificar uma rolinha, um pássaro ali, pelo seu pecado. E isso acontecia todos os dias. Deus estabeleceu essa lei a Moisés, para que Moisés colocasse regra aqui na terra e as pessoas seguissem dessa forma. Porque todas as vezes que as pessoas pecavam, eles entendiam que teria um custo muito grande para poder ser perdoado
do seu pecado. Imagina nos dias de hoje, né, o valor que está o gado, o valor que está o novilho, o valor que está as coisas. Imagina você ter que matar um animal para que seu pecado fosse perdoado. Mas Deus, ele olhou no céu a terra e Deus não encontrou um justo sequer na terra. O próprio Deus um dia olhou para a terra e falou assim: eu me arrependo de ter criado a humanidade. Então a gente vai ver que nós não valíamos nada. E daqui a pouco nós vamos entender por que nós não valia e agora nós vale. Mas a Bíblia vai dizer que em todo o tempo Deus não queria isso para a humanidade. Deus estabelecia as regras e queria que o homem seguisse as regras, se obedecesse a ele, servisse a ele. Mas o homem continuava pecando, e Deus percebe que tem que criar algo para poder mudar a história da humanidade. Já falei isso aqui e repito: em quinta dispensação, Deus tentou ser amigo, fazer um elo com a humanidade, na inocência, na consciência, no governo humano, no patriarcal e lei. Em todas essas eras, Deus tentou ser amigo, se aproximar da humanidade, e a humanidade todas as vezes falhava contra Deus. E Deus percebe que tem algo diferente na humanidade. Eles não conseguem ser fiel, eles não conseguem ser fiel como deveria ser ao Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele abre um espaço de tempo, e esse espaço de tempo passa 400 anos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deus fica em silêncio na terra, Deus fica quieto na terra. E depois desses 400 anos, aparece um homem chamado João Batista pregando, e a mensagem dele era bem dura. Ele chamava o povo de cobra, de cascavel, de jararaca. Ele descia o nó, a mensagem era dura. Imagina, é um profeta que 400 anos Deus não falava com a humanidade. Você acha como que ele ia se levantar? Então ele se levantou com essa mensagem: arrependei-vos e convertei-vos, o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, essa será cortada e lançada no fogo eterno. Então a mensagem de João era uma mensagem que o povo ou se arrependia ou se convertia de verdade. Então não tinha para onde correr. Então o povo estava de coração duro, o povo estava de coração revoltado, o povo estava adorando bezerro de ouro, bezerro de prata, todo tipo que é de bezerro dali o povo estava adorando. Então a mensagem de João Batista era essa mensagem. E alguns historiadores vão dizer que João Batista batizava ali quase 2.000 pessoas por dia. As pessoas ouviam a palavra, recebiam de bom grado, se convertia e começava a voltar para os caminhos do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que quando João está pregando ali, Jesus se apresenta a ele, e quando Jesus se apresenta, ele diz: eis aí o Filho de Deus, que tira o pecado da humanidade. Mas entendemos aqui, como disse no Antigo Testamento, o que tirava o pecado da humanidade era um sacrifício de animal, não era pessoas, era um sacrifício de animal para poder ser perdoado ou ser consumido o seu pecado diante da presença de Deus. Só que João Batista está vendo Jesus e está afirmando que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Ele estava falando ali e as pessoas não estavam entendendo ali aquele momento que estava acontecendo, mas Jesus estava se apresentando ali como o Filho de Deus que veio para morrer pelos nossos pecados. O propósito de Jesus está no céu. Eu fico imaginando, você consegue imaginar Daniel no capítulo 6, Isaías também descreve a glória de Jesus lá no céu, fala que seus cabelos é branco como a lã branca, seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são reluzentes como latão refinado em uma fornalha, ele tem um cinturão travado em seu peito. Então a glória de Deus estava em Jesus, porque dizer que ele era o próprio Deus. Então ele havia uma glória nele ali fora do normal, e ele sentado à direita de Deus, ele resolve descer na terra. Imagina ele olhando para o Pai, dizendo: Pai, eu vou descer lá na terra e vou resolver o problema da humanidade. Eles não vão precisar mais oferecer um sacrifício ao Senhor, não vai precisar chegar até o holocausto, porque quando ele chegava até o holocausto, ele não oferecia o sacrifício, o sacerdote oferecia para ele, pelo seu pecado. E o sacerdote funcionava mais ou menos assim: o sacerdote chegava até o sacrifício, oferecia o sacrifício, falava com Deus, Deus falava com o sacerdote falava com o povo falava com o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote, e assim sucessivamente. O povo não tinha contato direto com Deus, o contato com Deus ali
direto era só com o sacerdote. E alguém vai dizer que o sacerdote ali entrava no átrio onde Deus descia com a sua glória uma vez por ano. E alguns vai dizer, historiadores, que quando o sacerdote estava em pecado, ele morria lá dentro. Mas isso são os extras dos pregadores. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, com toda esta glória, ele resolve descer na terra, esvaziar. Quem diz é Paulo. O Apolo disse assim: mesmo ele sendo Deus, por exultação sendo ele Deus, ele aniquilou a forma de si mesmo e se fez homem. Ele era Deus com toda a sua glória, com todo o seu poder. Ele chegou para o Pai e disse, era como ele se dissesse assim: Pai, está aqui a minha glória, está aqui o meu poder, está aqui a minha unção, está aqui o meu revestimento. Eu entrego diante a tua presença. Eu quero descer na terra e eu quero ser um sacrifício vivo pela humanidade, porque ele precisa. Se puder melhorar o som aqui, me ajuda aí. Então, quando ele fala isso, ele se esvazia da sua glória e ele resolve descer na terra. E você conhece a história. Maria estava ali despojando, um anjo apresenta para ele e diz assim: bendita és tu entre as mulheres. Ela se assusta com a saudação, diz assim: como assim? Dessa forma tu fala comigo? Fica tranquilo, né? Porque o que vai ser gerado em ti não é do homem, é do céu. Tu não entendes agora, mas vai entender depois. E Jesus nasce como menino, cresce como menino, ele anda como qualquer jovem, qualquer adolescente, adulto, ele tem sua forma adulta, e ele se apresenta para João Batista, como eu falei aqui. Jesus, após ele ser batizado, João Batista teve um dos maiores privilégios. Eu digo que foi o maior privilégio a qual ninguém teve, foi o de João Batista, porque ele teve o privilégio de participar e ver a Trindade. Ele viu Jesus ali, ele viu o Espírito Santo descer e ele ouviu a voz de Deus bramando no céu, dizendo: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus se retira ali do batismo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Jesus fica 40 dias com fome, com sede ali, e o espírito do mal tentando ele, o espírito do mal, por que não dizer Satanás, tentando tirar a paz dele, pedindo para que ele transforme as pedras em pães, tentando contra a sua necessidade, porque a maior necessidade de Jesus naquele momento era fome e sede. Satanás não apresenta outra coisa para ele, ele vai apresentar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, porque a intenção de Satanás é tirar eu e você do alvo, a intenção de Satanás é tirar eu e você da presença, a intenção de Satanás é tirar eu e você do caminho, porque nós estamos aqui somente, talvez alguém pensa que é de passagem, mas não é de passagem. Nós estamos aqui, mas nós temos um alvo, que é o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um alvo e nada vai tirar este alvo. Então o Senhor Jesus Cristo ali, ele chama 12 discípulos e começa a sua igreja. A igreja começa a crescer, Jesus começa a dar instruções para ele. Dentre os 12 tinha um que era mentiroso, dentre dos 12 tinha um que era o que ia entregar o Senhor Jesus Cristo. Ele tem o nome de Judas Iscariote. Porém, Judas Iscariote, enquanto Jesus chama os 12 discípulos para ir para o monte, para poder tirar um período de oração, Judas se afasta porque ele não gosta de oração, ele não gosta de estar enturmado com os crentes. Judas não gosta de estar junto com quem chama para ir para a oração. Então Judas se afasta e vai vender Jesus, vende o nosso Senhor por 30 moedas de prata. Foi o que valeu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 30 moedas de prata. Quando eles estão orando ali, a Bíblia vai dizer que Jesus com os discípulos dormem, adormece. Jesus chama ali os discípulos, diz: vocês não puderam orar nem uma horinha aqui comigo? Orai para que não caia em tentação. É chegado em que a hora vem sobre que vai vir a morte sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus estava querendo ali preparar ele para o que havia de acontecer. Daqui a pouco chegam os soldados ali junto com Judas, e Judas, quando chega perto de Jesus, o combinado era esse: eu chegar perto de Jesus, eu vou dar um beijo no seu rosto. Quando eu der um beijo no seu rosto, é aquele que você pode prender, porque ele é Jesus. Então Judas fez isso. Quando Judas beija Jesus, Jesus olha para ele e ainda chama ele de amigo. Disse: amigo, eu te falei que com um beijo tu traía o Filho do Homem. Jesus não queria perder ninguém, Jesus não queria que ninguém se entristecesse com ele. Então, mesmo ele sendo um mentiroso, mesmo ele sendo um caluniador, mesmo ele sendo um traidor, Jesus chama ele de amigo, porque Jesus não queria perder. Então Jesus, a Bíblia vai dizer que os soldados pegaram Jesus, leva para Caifás, leva para Herodes, leva para Pilatos,
e fica jogando Jesus de um lado para o outro, porque eles tentam encontrar defeito em Jesus, ele tenta encontrar alguma mancha em Jesus, não consegue achar defeito nenhum em Jesus, então joga para um lado, joga para o outro, dizendo: o que vamos fazer com esse Jesus? E resolveram crucificar o nosso Senhor e Salvador. A Bíblia vai dizer que deram nele 40 chicotadas. Historiadores vão dizer que tinha fagulha de ferro, osso de carneiro na ponta do chicote. Rasgaram o corpo de Jesus, trituraram o corpo de Jesus, bateram com uma vara em sua cabeça, pegaram uma coroa de espinho e perfuraram o seu crânio ali, que dava de perfurar até ali uma boa parte do seu crânio. O corpo de Jesus está triturado. Isaías vai dizer que não havia beleza para que nós o desejássemos, mas que beleza deveria haver de um homem desse, todo sangrando, todo triturado, todo sanguentado. E quando bateram no Senhor Jesus Cristo, levaram ele para o madeiro, pregaram um prego em sua mão esquerda, pregaram um prego na sua mão direita, pregaram um prego em seu ambos os pés, colocaram ele naquele madeiro e levantou ele na cruz do Calvário. Aquela cruz estava toda sanguentada, o sangue estava vertendo ali na cruz do Calvário, mas Jesus nunca perdeu o propósito do que ele veio fazer na terra. Jesus, ele nunca perdeu o alvo do que ele veio fazer aqui na terra. Jesus não perdeu a direção do que ele veio fazer. Ele veio para morrer pela humanidade. Olha aqui para mim, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz do Calvário, eu e você não estava aqui nesta igreja. Se Jesus não morresse naquela cruz do Calvário, eu e você não estava bonitinho aqui como você está. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, eu e você seria um escravo do diabo. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, eu e você não tinha um nome escrito no livro da vida. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, você não tinha o Espírito Santo dentro de você. Se você não tivesse o Espírito Santo dentro de você, você não alcançaria o céu da onde você veio e para onde nós vamos. Jesus poderia sair da cruz? Poderia. Jesus poderia clamar para que legiões de anjos descesse e salvasse ele daquela cruz? Poderia. Jesus poderia muito bem dizer: eu não vou morrer por vocês, porque vocês são caluniadores, vocês são bandidos, vocês são mal, vocês são homens terríveis, vocês bateram no meu rosto, vocês cuspiram no meu rosto. Jesus poderia fazer isso? Poderia. Mas se ele desce da cruz, nós não estávamos aqui. Se Jesus desce da cruz, nós não estávamos aqui adorando o nome dele. Quando Jesus está na cruz do Calvário, o diabo entra num ladrão que estava na esquerda e diz: se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Jesus não dá atenção para o diabo. Aí o da direita, eu creio que foi o Espírito Santo que entrou dentro dele e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este homem da cruz do meio, ele é justo, ele é fiel. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente perdoou ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para restaurar. Eu estou pregando aqui um Jesus vivo. Nós vimos em outros lugares um Jesus crucificado em uma parede. Chega na igreja, está lá atrás um Jesus grande, com a cabeça baixa, todo ensanguentado. Eu não vim aqui pregar aquele Jesus, porque aquele Jesus está morto. Eu vim pregar um Jesus que está vivo. Ele está vivo e ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Ele está vivo. É este Jesus que eu estou pregando. Ele está vivo. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, tetelestai, consumado foi. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o Senhor expirou e ele morreu. E quando ele morre, houve um tremor na terra, os sepulcros foram abertos, mortos foram ressuscitados, e o véu do templo rasgou de cima a baixo. Irmão Lenilson, por que o véu do templo rasgou de cima a baixo? O véu do templo era onde só o sacerdote entrava para poder oferecer o sacrifício e ouvir a voz de Deus.
Jesus rasgou o véu e disse: não precisa só o seu sacerdote falar comigo, não precisa só o seu líder falar comigo, não precisa só o seu pastor falar comigo, qualquer um pode falar comigo. Ele rasgou o véu do templo. Eu quero dizer que o crente, o novo convertido, o crente mais novo que adentrou aqui, quando coloca o joelho no chão, a conexão com Deus é automática. Você tem conexão com o trono de Deus automaticamente, porque você é filho e morador do céu diante da presença de Deus. Sexta-feira tá uma loucura em Jerusalém. Crucificaram o homem por dizer ser o filho de Deus, mas ele não passa de um mentiroso, de um traidor, um caluniador, um blasfemo. Era isso que o Jesus levava, esse nome. Sábado está aquele clima estranho. Domingo de manhã, as mulheres preparam a especiaria, aromas, e diz: vamos até o sepulcro de Jesus e vamos lavar o corpo dele, desenrolar ele, e vamos lavar o corpo dele. E as mulheres foram de manhãzinha. Quando chega lá de manhã, a pedra do sepulcro estava removida. E a Bíblia vai dizer que as mulheres ficaram perplexas, assustadas. Olharam dentro do sepulcro e não tinha mais nada. Quando elas vão voltando, dois seres brilhando apresenta para ela e diz: quem buscai? Quem buscai? Por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou e ele está indo diante de vós. Quantos acreditam que Jesus ressuscitou? Quantos acreditam que Jesus está no nosso meio? Quantos acreditam que Jesus ressuscitou, irmãos? Ele não está mais morto, ele está vivo para todo sempre. Tem uma coisa, Jesus disse assim: ó, ninguém me tira a vida, eu a dou pelos meus irmãos. Porque quando pensaram que Jesus estava morto, ele desceu às profundezas e libertou cativos ao cativeiros. Ele foi lá diante de Satanás e pegou o seu poderio. Disse: tu não tem mais poder sobre o meu povo, tu não tem mais poder sobre a minha igreja, tu não tem mais autoridade, teu império não vai mais reinar contra a igreja minha, a qual eu morri na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo disse: Senhor, o diabo veio e me acusou disso, me acusou daquilo, e ainda veio e me bateu na minha face. Aí Deus olhou para ele e falou: minha graça te basta, e o meu sangue também te purifica de todo pecado. Ou que seja, Jesus estava querendo dizer: Paulo, fala para ele que o meu sangue na cruz do Calvário que foi derramado já te purificou de todo pecado. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo a palavra dele. Este é o nosso Jesus. Ele está vivo e está no nosso meio. Jesus se apresenta para os discípulos, conversa com os discípulos, fala para Tomé tocar em suas mãos, e Tomé percebe que realmente ele está vivo. Jesus ressuscitou. E ele deixou as instruções quando disse para Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Jesus sabia que nós estávamos nesta ceia para lembrar dos seus feitos. E eu peço para a igreja ficar de pé. Pode orar, mano? Nós temos o ato da ceia, já vamos estar passando para a ceia, retornando a direção, mas eu quero fazer uma oração por você. Aí onde você está, coloca a mão no seu coração, e nós vamos fazer uma oração. E não tenha dúvida que o nosso Deus está aqui, Ele ressuscitou para nos dar vida. Pai, em nome de Jesus,
Ó Deus, eu oro neste exato momento, ó Pai, por toda a igreja que aqui está, Senhor Deus, reunida, pela Tua palavra, Pai, que foi pregada, pelos louvores entoados ao Teu santo nome, por este momento, ó Deus, maravilhoso de estar em Tua presença, Pai. Eu Te louvo pela igreja, pelo anjo da igreja, Deus, e que esta presença nunca venha se retirar de nós. Assim nós Te louvamos, ó Espírito Santo, e estamos gratos, ó Deus, pela Sua morte na cruz do Calvário, que nos deu direito à vida eterna. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.